Essa entrevista do projeto Feminismos Globais é com a Maria Amélia Teles, a Amelinha, conhecida militante para a justiça social, para os direitos humanos no Brasil, a líder pioneira do movimento feminista e também intelectual, pesquisadora e escritora de vários artigos e livros acadêmicos sobre o feminismo e sobre movimentos sociais. Então, a primeira parte, eu queria perguntar a você sobre sua vida pessoal e sua atuação política nos anos 70 até 90. Depois vamos mudar para o período mais recente. Então, nossa conversa vai focalizar principalmente na sua atuação como mulher líder de movimentos feministas desde os anos 70. Mas eu entendo que deve ser para você muito difícil, se não impossível, separar a totalidade da sua vida pessoal e, em primeiro lugar, e da sua militância política mais ampla, em segundo lugar, do seu trabalho como feminista. Entendo que deve ser muito interligado. Então, podemos começar falando um pouco sobre sua vida pessoal, ou seja, aonde você acha que começou seu feminismo? Como é que você acha que a sua experiência familiar ou a sua criação influenciou a sensibilidade que levou você a articular mais especificamente seu compromisso com o feminismo? Então, eu sou nascida de uma família de comunistas, então eu já participo da política praticamente desde a infância, né? Porque o Brasil é um país de muitas contradições, de muitas lutas, e sempre eu sou filha de sindicalista, portuário, então sempre tinha alguma reivindicação e eu tomava partido já dos trabalhadores, né? Porque eu já fazia parte da minha vida assim, cotidiana. Agora, eu vou me tornar militante política na minha adolescência e vou trabalhar, vou procurar homens e mulheres para compreenderem também, para participarem da política, né? E aí eu só encontro um homem. Essa é a primeira experiência minha, é só trabalhar com homem. As mulheres nunca vão. Eu chamo homens e mulheres, mas só vão os homens, as mulheres são proibidas pelos próprios homens, os companheiros, irmãos, os pais. Mesmo os pais comunistas, eles acham que a filha não pode ficar de noite fazendo reunião. Isso eu estou falando dos anos 60 aqui no Brasil. E aí, então, eu estranhava, né? Porque eu participava, mas eu sempre sozinha. Né? Então, eu sou uma militante, mulher, só. Aí, e eu faço muito trabalho com trabalhadores e tudo, porque eu logo consegui entrar numa grande metalúrgica, né? Eu passei no concurso, sim, tinha um concurso. Então, todos os trabalhadores queriam aprender como passar no concurso, então eles me procuravam muito e eu lidava muito bem com essa mobilização deles e, de repente, quer dizer, existia nos anos 60 um conflito muito grande no Brasil, acirrado, que acabou no golpe militar, né, de 64. E aí, um pouco antes, teve aquela marcha com Deus pela família e pela liberdade. E eu morava nessa época em Belo Horizonte, então eu me lembro muito bem, dia 19 de março de 1964. Nesse dia, eu não sei nem por que razão, eu não fui trabalhar. E fui ficar lá no centro da cidade, porque eu sabia que tinha marcha, eu queria ver como é que eles iam fazer com essa marcha. Não que eu participasse, não, eu era contra aquela marcha. Marcha com Deus pela família e pela liberdade era uma marcha da direita, da extrema direita. Era a igreja católica, eram empresários, eram os militares. Então, isso não é comigo. Eu sempre fui do movimento popular. Mas eu queria ver como é que eles faziam. E, de repente,
eu vi muitas mulheres, mas foi muitas mulheres. Eu nunca vi tanta mulher junta na minha vida como eu vi nessa marcha. Nunca. Passaram-se décadas e aquilo ali foi marcante. E eram mulheres negras, pobres, faveladas. Eram aquelas mulheres que eu ia lá com os homens buscar para convencê-las da nossa luta, da importância da nossa luta. Aquelas mulheres estavam contra nós, né, naquele momento. Não conscientes, evidentemente, depois eu descobri, né, mas naquilo me chocou tanto, porque eu me lembro que eu estava na rua, eu chorava, sabe? Eu chorava, eu tinha 18 anos. Eu chorava muito, porque eu falava, gente, como é que as pessoas para as quais eu luto, que eu quero a liberdade delas, elas vão na luta contrária aos interesses delas próprias. Então, e as mulheres ali, eu não me conformava. E era muito interessante, porque era assim, as mulheres brancas, as ricas, classe média na frente e as negras atrás. E todo mundo carregando cartazinho contra o governo, contra o comunismo, contra a reforma agrária. Falei, gente, tudo que elas estão precisando. Então aquilo, eu acho que ali eu tomei conhecimento, assim, de repente, sabe? O conhecimento, não sei se é um termo, acho que consciência. Assim, bateu uma consciência. Tem alguma coisa errada que nós fazemos, porque não é possível. Quem devia estar com a gente, está com eles. Né? Então me deu na cabeça assim, alguma coisa, eu me questionei aquele caminho que nós estávamos tomando. E logo veio o golpe. E veio o golpe, meu pai foi preso, enfim, minha vida eu vivi na clandestinidade, só perseguição e tal. E eu não tinha, e todas as vezes que eu tentava fazer a discussão junto com à esquerda, eu era atropelada por outros acontecimentos, não dava para desenvolver a discussão. Eu ficava sempre engasgada, porque eu queria discutir, mas tinha gente morrendo, tinha gente sendo presa, você tem que correr para ajudar aquele lá que a família está sozinha, porque o companheiro foi preso, e então... E eu tinha minhas tarefas de partido, que eu trabalhava na imprensa, então não tinha a discussão. Mas mesmo assim, os pequenos artigos que você vai encontrar no jornal A Classe Operária daquele período, você vai ver que tem alguma coisinha, um ou outro, são pouquíssimos. Vamos falar das mulheres. E quem escreveu fui eu. E eu escrevi... Em que jornal? Sempre A Classe Operária, que era o jornal do partido que eu atuava, né? E eu trabalhava para esse jornal. Mas muito pequenos artigos, porque eu escrevia grande, mas eles cortavam. Cortavam e falavam que tinha coisa mais importante. Não dava. Aí o mês que vem, tem outro acontecimento, tem outro, entendeu? E nunca eu tinha espaço. Nunca. Eu fiquei assim até 1968 é um ano muito importante na vida de todo mundo, né, que viveu aquela época. Alguma coisa mexeu, né, na vida. Foi a revolução sexual, foi a revolução cultural, foi muita revolução da juventude, né. E aí começaram a entrar mulheres no partido, que não tinha mulheres. Mas eu não podia falar com elas, porque era tudo compartimentado, mas eu percebia e achava elas muito mais avançadas que eu, que as mulheres, muito mais questionadoras, assim, no sentido de rebeldia. E eu ficava querendo imitar aquelas mulheres, entendeu? Porque eu achava aquilo, aquelas que estão certas, porque elas questionavam, as mulheres que entraram, elas morreram todas, né? Morreram na guerrilha do Araguaia, foi as minhas referências feministas, ainda muito embrionário, né, o processo, mas eu vi uma delas falando com o dirigente, você que mude a sua atitude, porque senão eu vou sair desse partido. Esse partido tem que respeitar as mulheres. E eu vi isso e eu achei tão bonito, né? Falei, essa sim. Aí comecei também. Eu comecei a me rebelar, né? E
logo eu fui presa também. Fui presa e toda minha família, enfim, tem toda uma história de prisão, tortura e testemunho do assassinato e tudo. Então, toda aquela discussão que eu comecei a fazer, mais uma vez foi interrompida. Mas aí no presídio, depois que passa tudo isso, você vai para o presídio, lá são 23 mulheres presas políticas. E eu aprendo um pouquinho com elas também. É interessante que nenhuma delas, com exceção dessa que é ministra hoje, a Eleonora Menecute, que foi minha companheira também de cadeia, então ela era a única que se considera feminista hoje, né? Ela e eu praticamente. A Eleonora Menecute é uma ministra, é a ministra da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência da República e ela é feminista, é do movimento feminista. Ela e eu, daquelas 23, partido na época? De um outro partido, POC, Partido Operário Comunista. E eu era do Partido Comunista. Mas que tudo tinha quase que o mesmo nome, mas tudo era o mesmo nome, mas eram grupos separados e divergentes, né? Mas eu era muito amiga dela, da Eleonora, sou até hoje. E ela, eu acho que ela e eu que somos as feministas, que ninguém se declara daquela época, não. Mas todas elas contribuíram muito para o feminismo, sem ter consciência disso. Se você procurar essas outras aí, falar com elas, mas então quer dizer que lá na cadeia vocês se tornaram feministas, elas vão falar, não, que isso, não, nunca me tornei feminina, não sou feminista, entendeu? Mas ali foi, para mim, ajudou muito. Foi o primeiro coletivo de mulheres que eu participei, foi na cadeia. Né? Eu falo assim, a cadeia é tudo prisão, tudo cerceamento, cheio de barreiras, mas eu tive essa liberdade de conviver com mulheres, né? Quer dizer, contraditoriamente ou paradoxalmente, eu convivi com as mulheres. Foi muito bom. E dali eu saí, o dia que eu saí da cadeia, eu fui... Que ano foi? 1974. Eu fui procurar emprego, procurar também outras formas de participação. Como é que eu vou participar da política? E as próprias mulheres é que me ensinaram o que é que eu tinha que fazer. Porque eu fui procurar emprego, meu marido ficou preso, eu tinha 2 crianças pequenas, tinha minha irmã grávida, que teve bebê, que também bebê na cadeia, eu tinha que cuidar do bebê. Então, na verdade, eram 2 mulheres com 3 crianças para cuidar de tudo. E as mulheres que eram de desaparecidos políticos, ou eram companheiras, ou mães, ou filhas, ou irmãs, elas me procuravam para saber se eu tinha encontrado os desaparecidos políticos delas lá na cadeia. Né? E aí eu fui, nesse movimento, eu fui chegando, né? E foi engraçado, né? Sempre as mulheres, sempre. As mulheres. Ora, eu poderia citar várias mulheres. E teve uma delas que não era parente de desaparecido político, mas era da Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica, Margarida Genevois. E ela falava assim, e ela me procurou, falou, você não quer dar um depoimento sobre o que você passou lá dentro? É uma coisa bem clandestina, porque você não podia nem denunciar. Mas eu falei, vou, e fui com ela lá, sabe, até era um porão, assim, ela me levou, eu fui lá, dei o depoimento. Era o porão de onde era? Era o porão da Cúria Metropolitana, eles faziam num porão, assim, onde eles pudessem... Tinha os arquivos. Não, depois tem os arquivos, né, mas eles vão colher depoimentos de uma forma assim que a polícia não chegue lá, né? E aí, então, ela fala para mim, você, sempre que puder, denuncie a tortura que você sofreu. Ela falou isso para mim. Quer dizer, são as mulheres que me ensinam, né? E várias mulheres me ensinaram. Eu tenho, assim, a gratidão, o emprego que eu arrumo na cadeia também, fora da cadeia, é uma mulher que me ajuda. Qual foi o emprego? Foi um emprego numa escola de deficientes mentais, aqui no Brooklyn.
E era a dona da escola era uma judia, uma mulher judia alemã. E eu fui, aí o pessoal falou assim, olha, eu não consegui emprego. Nada, eu não conseguia. As pessoas já olhavam assim, você não tem a carteira assinada, você não tem... O que você fez esses anos anteriores? Então você não tem, então ninguém quer você. E aí ela falou assim, você... Aí alguém falou comigo, procura essa mulher lá dessa escola lá do Brooklyn, que ela vai te dar emprego, porque ela é muito compreensiva, muito solidária. Aí eu fui. Cheguei lá, ela falou, mandou fazer uma prova, uma entrevista, aprovou, e eu comecei a trabalhar, recebi o primeiro salário. Como professora? Como professor, com tudo, eu fazia tudo que ela pedia. Você precisava ficar com os meninos, conversava, contava história, tinha um quintal lá enorme, que lá parecia uma chácara, eu levava as crianças para brincar, criança, adulto, que subia em árvore, nossa, tudo eu fazia com eles. E aí um dia ela me chamou, logo depois do primeiro salário, ela me chamou lá na sala dela. Quando ela me chamou na sala dela, eu não falei com ela que eu tinha sido presa política, só falei com ela que eu precisava do emprego. Aí quando ela me chamou na sala dela, eu falei, tem coisa. Capaz dela ter descoberto que eu fui presa política, vai me mandar embora. Porque esse estigma é muito forte, né? Você foi presa, você sabe que a sociedade toda te rejeita. Você não precisa nem abrir a boca, as pessoas te rejeitam, né? E aí, era por medo também? Que as pessoas, ou por medo, todo mundo tem medo, ex-preso, seja de qualquer sistema penitenciário, todo mundo fica, né? E ainda mais naquela época que preso político era considerado terrorista, era pesado, né? Não é qualquer coisa. Então, ela me chamou, eu falei, pronto, vai me mandar embora. Que pena, mas eu pensei, né? E eu cheguei lá na sala dela e falei assim, e aí, tudo bem? Você me chamou? Ela falou, te chamei, sabe por quê? Você foi presa política? Quando ela falou, você foi presa política, eu falei, pronto, tchau, eu vou ter que falar que eu fui, né? E vou embora. Falei, fui. Ela falou, sabe? Aí ela olhou para mim e falou, sabe por que eu estou perguntando? Eu falei, o que aconteceu? Falou, não, porque os investigadores do DOPS, os policiais vieram aqui para falar para eu não permitir que você trabalhe aqui, que você é terrorista, está sendo processada na Lei de Segurança Nacional e você não pode trabalhar aqui. Sabe o que eu falei com eles? Ela vai trabalhar sim, aqui ela vai. Ela está trabalhando, qual o problema? Vocês estão processando, vocês que continuam processando. Ela, enquanto ela estiver em liberdade, ela vai trabalhar aqui. E eles falaram, não, tem que demitir, tem que não sei o quê. Ela falou, olha, eu não tenho motivo para demiti-la. Quando ela falou assim para mim, gente, eu abracei ela e ela me abraçou, nós choramos tanto, uma chorava junto com a outra. E aí eu falei assim, nossa, ela chamava Ilo, ela morreu já tem alguns anos. Aí eu falei assim, Ilo, você não... Gente, eu não sei te falar, não sei como te agradecer, porque você foi muito, muito grandiosa comigo, né? Muito generosa. Ela falou assim, eu sou uma judia alemã, eu também fui perseguida pelos nazistas. Eu vim aqui para o Brasil correndo dos nazistas, então eu sei o que você passa. Olha, eu falei, agora entendi que você também viveu essa situação, porque ela foi tão generosa comigo, sabe, tão solidária e tão corajosa, né, porque eles podiam fazer um ataque lá, fazer alguma coisa, né, uma ameaça, mas ela não teve medo não, ela falou, não, aqui nós somos umas pelas outras. E eu fiquei amiga dela nesse dia pro resto da vida, eu era amiga assim, amiga mesmo do peito. De tudo, sabe? Tudo, Ilo. Então, as mulheres, eu não sou daquele tipo que acha as mulheres são boas, os homens são ruins, não.
isso não. Mas as mulheres, eu encontrei mulheres muito generosas, muito solidárias. Quem foi minha advogada é essa doutora Rosa Cardoso, que hoje está na Comissão do Rio, que foi da Comissão Nacional da Verdade. O dia que eu saí da cadeia, eu falei que ela falou assim: amanhã eu vou pegar um alvará, você vai sair da cadeia, o alvará de soltura. Eu falei com ela: Rosa, eu fico contente e ao mesmo tempo eu fico triste, porque para onde que eu vou? Eu não tinha casa, mas eles desmontaram. Eles te atacam e desmancham sua casa, tiram todos os seus pertences, roubam, né, tudo que você tem. Então você não tem nada. O que eu tinha, as roupas que eu tinha, foram as próprias companheiras que me deram. Seus filhos Meus pais, meus filhos têm uma história terrível. Nossa. Meus filhos foram sequestrados, eles ficaram no centro clandestino de repressão, que até hoje não consigo localizar. Depois eles foram para a casa de um delegado, e meus pais eram clandestinos e eu não podia nunca procurá-los. E eles moravam no Rio de Janeiro, não moravam aqui em São Paulo. Então, quer dizer, não tinha para onde. A Rosa virou para mim e falou assim: pois você sabe para onde é que você vai? Você vai para minha casa, eu vou te levar para minha casa. Que era ali na Alameda Santos. Eu fiquei na casa dela o tempo que eu quis. E ela ainda fazia o trabalho de chegar a me dar um envelope cheio de dinheiro. E eu falava: Rosa, o que é isso? Eu estou na sua casa. Ela falou assim: não, esse dinheiro não fui eu que estou te dando, não. Isso aí é as pessoas que mandam eu te entregar. Eu falei: mas que pessoa? Eu falei: eu não posso falar, porque é tudo clandestino, não posso te falar quem é. Então eu nunca soube se foi a Rosa mesmo, inventou que eram outras pessoas, se eram outras pessoas. A Rosa nunca me falou. Ela falou: não vou falar quem, eu não posso falar. Eu falei: Rosa, e esse dinheiro é seu? Ela falou: não, meu não é, isso aí as pessoas criam. Então a Rosa me ajudou muito até que eu achasse esse emprego, e eu fiquei. Então era sempre alguma, né? E eu, quando foi em 74, por conta dessa minha convivência com familiares de desaparecidos políticos, trabalhando com... Eu sempre trabalhei com segmentos muito sofridos, porque também os familiares das pessoas com deficiência também eram muito sofridos. Eles não eram politizados, mas eram muito sofridos e eram muito solidários comigo. Todos os familiares que estavam lá naquela escola, e eu contava para eles a minha história. Porque eu falei assim: não, porque eles tinham muita amizade, porque fazia assim era um vínculo muito grande, afetivo, sabe? Que se criava. Então, eles também foram muito solidários, me ajudaram muito. Nossa, eu não tenho... E aí eu conheci um grupo de mulheres que lutava pela anistia política, e que fez o Brasil Mulher, né? Por isso que tem esse livro aí, Da Guerrilha à Imprensa Feminista. Porque o Brasil Mulher acabou sendo o primeiro jornal feminista daquela época. E eu participava desse grupo. Entendeu? Qual era o título? Então, Brasil Mulher. Uhum. O jornal chamava Brasil Mulher. Era um jornal que tinha como princípio falar da luta pela anistia política, falar das perseguições políticas, mas que já desde o seu primeiro número já falava das mulheres negras. Você vai ver ali, das mulheres negras, das mulheres idosas, das mulheres, sempre as mulheres faveladas, as trabalhadoras, sindicatas. Então como eu já vinha com essa experiência dessa luta anterior, ali já encontrei meu caminho. Entendeu? Eu queria perguntar sobre esse período, mas primeiro eu tenho algumas coisas que você já falou que eu queria só clarificar. O primeiro era que você falou que você fez concurso e que os metalúrgicos procuravam você, isso antes da ditadura. Concurso para quê? Para entrar na empresa metalúrgica. Chamava Companhia Siderúrgica Mannesmann. Ela era a maior empresa e única que fazia tubo de aço sem costura no mundo. Era famosa. Eu trabalhava no setor
de administração e tal. Mas esse concurso, ele era usado para todo, lá tinha 10 mil funcionários e todo mundo tinha que fazer esse concurso, que era uma... Mesmo quem trabalhava com qualquer serviço, porque era um concurso que era, assim, o conhecimento variava, tinha uma parte da prova que era de conhecimento, de você conhecer português, matemática, entendeu? Isso aí você tinha que fazer operações e tal. E tinha uma outra parte que chamava psicotécnico. Nessa época era muito importante, que era uma forma... A gente achava que sempre o psicotécnico era a forma do capitalismo estudar a gente para ver se a gente vai produzir bastante para eles, né? Se a gente é muito trabalhadora ou não, né? Interesse no trabalho. E todo mundo tinha medo desse psicotécnico naquela época. Nossa, trabalhador morria de medo, porque fazia as continhas lá. E mesmo assim eu ensinava para ele as continhas e escrever. O que você tem que escrever minimamente? Tem que escrever isso e isso. Você tem que fazer essas operações de multiplicação, de divisão, de subtração, assim, assim. Isso eu falava com eles e dava as dicas e tal. E a outra parte era o psicotécnico, que tinha uma dinâmica de grupo, tinha como você, sabe, falar com o outro, se você precisa falar com... Imagina, então o pessoal morria de medo, porque de repente põe aqui num grupo e fala assim, olha, a situação... vamos dizer, a empresa está pegando fogo, o que eu vou fazer? Entendeu? Vamos supor, né? Era assim, situações assim, a empresa teve um apagão, não tem mais luz, o que eu vou fazer? Eles morriam de medo, o que eu vou fazer? Eu vou tomar bomba aqui, vou perder a minha oportunidade de trabalhar. E era uma empresa muito boa, porque o salário era alto, metalúrgico naquela época era... Então, mas você tinha formação universitária já nessa Não. Minha formação universitária, ela só vai acontecer no século XXI, minha filha. Só agora, no século... eu nunca estudei assim, formalmente. Eu estudei na escola do partido. Estudava, eu fazia até traduções, muitas traduções. Na escola do partido? Não, porque o partido tinha... Mesmo na clandestinidade, você tinha que estudar texto, prestar conta daquilo e tal, não sei o quê. Ler Marx, nós tínhamos um monte de coisa para a gente ler e que você tinha que esclarecer, fazer uma espécie de um semináriozinho pequeno, né, em grupos pequenos. Você vai ler isso e você vai apresentar para 3, 4 pessoas, que eram muito pequenos grupos, porque não podia juntar muita gente nas casas. E aí a gente fazia, mas isso é um estudo que para o mercado de trabalho não vale nada, né? Não vale nada, né? Mas seus pais... Só fica, como é que se diz, esperta, porque você sabe ler e escrever. Pelo menos ler e escrever você sabia. Seus pais eram pessoas de formação universitária? Eram não, pessoas de classe média? não, só trabalhadores, não tinha classe Na média. metalúrgica também ou não? Não, meu pai era portuário, trabalhava no porto, estivador. Depois ele foi trabalhar na ferrovia, de Santos, aqui, que é perto aqui de São Paulo. Depois ele foi ser estivador, aliás, desculpa, depois ele foi ser ferroviário. Já em São Paulo? Não, lá em Minas. Por isso você morava em Minas. Minas, exatamente. Quando no golpe eu morava em Minas. E mais 2 coisas que você já falou. Primeiro, você falou que você ficava olhando as manifestações das mulheres conservadoras e ficava muito surpresa e triste de ver muitas mulheres populares, negras, pobres, trabalhadoras, se aderindo a esse movimento conservador. Como você interpreta isso hoje? Eu tenho muito claro isso para mim. Eu acho assim que a esquerda sempre tem a pretensão revolucionária, embora agora está menos, né, revolucionária, mas ela nunca deu importância para as mulheres, entendeu? Então, as mulheres nunca foram, assim, digamos assim, o foco da esquerda. A esquerda queria os trabalhadores,
Mas as mulheres não, porque as mulheres, para eles, para a esquerda, naquela época, e hoje também, viu, mas naquela época era muito claro isso. Mulher só dá trabalho, gente, na organização. Ela fica grávida, fica menstruada. Se entra uma mulher que todos os homens. Então, outra coisa que queria clarificar é por que quando as mulheres entravam no partido e questionavam, e você falou que você admirava muito, e elas diziam coisas e tinham atitudes que você admirava. Por que você acha que você ficava nessa posição de olhar para elas com o olhar de quem admirava? O que você admirava nelas? Como Bom, você vê a sua experiência e a experiência delas? Eu vivia na clandestinidade, eu não tinha tido a experiência delas de conviver dentro do movimento estudantil, onde tem homens, tem mulheres, aliás, mais homens que mulheres naquela época, né? Mas tinha mulheres e eram mulheres intelectuais que estavam na academia. Eu nunca tinha entrado na universidade. Eu era uma mulher de partido, dentro do partido, clandestina. Então eu não tinha o mesmo traquejo delas, não tinha o mesmo desenvolvimento intelectual delas. Elas eram muito mais espertas, digamos assim, muito mais rápidas do que eu. E elas já vinham de uma reflexão coletiva enquanto mulheres, né? E eu não. Eu nunca tive, eu só vou lidar mesmo com mulheres organizadas e atuantes em 1975, quando chega que aquele Ano Internacional da Mulher que é promovido pela ONU, nós aproveitamos, assim, agora nós vamos discutir as questões das mulheres, mesmo sendo ditadura, porque eles não vão poder mexer com a gente. Era essa a ideia que a gente tinha, entendeu? Eu acho que a gente soube aproveitar muito bem. Aqui o feminismo no Brasil aproveitou muito essa onda da ONU, entendeu? Porque a gente vivia massacrada. Então ali eu vou ver as mulheres e vou ver que elas já tem mulheres pensando no feminismo, né? De forma mais estruturada, de forma mais avançada, mais ousada. E aí eu já vou na onda delas, né? Eu estou dentro desse movimento. Eu entendo que naquela época, com a abertura política, chegavam mulheres que estavam na clandestinidade em Paris ou em outros lugares da Europa, dos Estados Unidos, que vieram com essas ideias sobre o feminismo, já um feminismo de pessoas que estudaram, que entendiam a sociedade de outra forma. Eu ia perguntar, mesmo assim, quando elas chegam aqui e vocês começam a criar movimentos já feministas, usando a palavra feminista, havia muita reação, havia muita resistência. Por que você acha? Eu ouvi muitos falar que o feminismo era um movimento burguês, ou então o feminismo era uma imposição imperialista, era lá de fora, que não era, nós somos do terceiro mundo, esse feminismo é da classe média burguesa do primeiro mundo. Como você acha que esse debate aconteceu aqui? Nossa, aqui aconteceu muito dentro do meio acadêmico, dentro do meio sindical, dentro do meio intelectual, assim, de artistas e tudo, de ter essa resistência contra o feminismo, né? A esquerda foi muito contra o feminismo e as organizações políticas que ainda estavam na clandestinidade, elas vão ser contra o feminismo. Elas acham que o feminismo vai dividir a classe trabalhadora. Até essa bandeira que hoje você falou aí da violência contra as mulheres, o pessoal de esquerda achava que nós não devíamos tratar dessa violência contra as mulheres porque quem bate na mulher seria um trabalhador. Então você vai pôr um trabalhador contra uma trabalhadora? Quer dizer, nós aqui em Pô, ele não estava vendo que isso já estava contra as mulheres, independente da gente se manifestar, não. Era uma realidade que já existia. Não fomos nós que inventamos violência contra as mulheres. Nós queríamos dar visibilidade a essa violência, né? Para enfrentar. Agora, a questão do aborto.
Eles achavam que a gente não devia levantar a questão do aborto, porque tem até um artigo do Lênin, o Lênin defende o aborto. A pessoa fala que o Lênin não defende, não defende. Eu já até li Lênin, né? E tem outros comunistas que defendem, assim, teoricamente, tem lá nos livros e tal. Mas os comunistas daqui, né, os que aplicam o comunismo, são muito atrasados demais. E eles falavam assim, não vai falar de aborto, porque vai afastar da igreja. Nós estamos chamando a igreja progressista para fazer uma frente. Então nada, todos os temas nossos eram postergados, é para depois. Não, eu acho que quem fez o feminismo em 1975, o feminismo público, porque aí nós fizemos público, legalizado ou não, mas era público. A gente fez um jornal para mostrar para todo mundo. E tinha muita repressão aqui, não é abertura não. As pessoas se confundem, mesmo as pessoas da história confundem. A repressão do tempo do Geisel, o Geisel vai até 78, 78 é quem entra o Figueiredo. Essa repressão é a mais cruel, a mais perversa da história do Brasil, que é ali que tem mais desaparecidos políticos. O Geisel, ele não fez prisioneiro político nem assassinado, porque o Médici fazia assim, terrorista morto em tiroteio, mas era tudo mentira. Mas o Geisel não, o Geisel desaparece com as pessoas, com o corpo. Isso é a maior tragédia que nós vivemos, que a gente vive até hoje, essas consequências, e que isso se espalhou pelo Brasil fora. Hoje tem desaparecido todo tipo. Haja visto o caso que ficou mais famoso, que é do Amarildo, né? Mas se você for pegar, tem vários casos. Agora, então, em 75, quando a gente vai para o público, a repressão é muito forte aqui. O Vladimir Zog, que é o jornalista da TV Cultura, diretor, é morto, é assassinado dentro do OICOD. O DOI-CODE está em plena atividade, entendeu? Mas nós vamos levantar nossas questões e já começar a pensar o seguinte, não tem jeito, gente. Os partidos vão sempre achar que nós estamos sempre erradas e na hora errada, entendeu? Nós nunca chegamos junto, né? Tanto é que nós vamos fazer atividades do partido e atividades do movimento feminista. Quase que são duas atividades que são incompatíveis. Você faz uma coisa aqui, outra coisa ali. É a dupla militância. Nós sempre fizemos a dupla militância. E essa dupla militância foi dolorosa para nós. Foi dolorosa. Porque você chegava junto às mulheres, vamos fazer nossa luta feminista, vamos fazer nossa autonomia. Chegava na luta com os homens. Não, isso aqui não é prioridade. Em vez de você discutir o aborto, por que você não vai discutir a greve dos metalúrgicos lá na Zona Sul? Entendeu? É mais importante a greve dos metalúrgicos você discutir o aborto. Nunca é. A questão da sexualidade, então eles achavam um absurdo. Eu vi comunista falando assim, para a classe operária não existe sexo. Quer dizer, eles entendiam a classe operária como assexuada. Até uma incoerência, porque eles não eram assexuados. Isso eu tenho certeza. Não, tenho certeza absoluta. Era uma incoerência, você entendeu? Eles abstraíam assim, a coisa como que conviesse a eles, e o sexo, eles eram da dupla moral, eles tinham amante, depois você vai descobrindo, tem tudo, né? Mas é isso. Então foi esse o feminismo aí que eu acho que nisso nós somos pioneiras, porque nós enfrentamos tudo. Nós enfrentamos igreja, enfrentamos partido, nós enfrentamos direita, esquerda, todo mundo, né? Eu acho. E nós nem compreendíamos tão bem assim o feminismo, do ponto de vista teórico, não tínhamos. Olha, gente, para ler uma página, 2 páginas de feminismo, era um achado, não tinha isso. Não tinha.
O único livro de feminismo que tinha era o livro da Eliette Safiotti, que é aquele A Sociedade de Classe, Mulher, Sociedade de Classe, tal, não sei o quê, que é a tese dela, que era dificílimo para nós. Gente, a gente ia ler aquilo, mas foi o único livro que nós lemos. Aí depois apareceu Simone de Beauvoir. Que foi final de 60, ela apresentou em 67, acho, 1967. Era o único livro, único. Nós vamos ver Simone de Beauvoir. Alguém descobre que é velho, né? Mas nós descobrimos nesses anos aí, 70, aqui. Aí nós vamos ler a Simone de Beauvoir, nós vamos ver aquele artigo da Juliette Michel, né? A Revolução Mais Longa. Alguém traz Sulamith Firestone, que era uma Sulamite, sei lá, uma americana. Alguém traz a Margaret Mead para nós. E é assim que nós vamos descobrindo, esse é o nosso. Aí alguém traz a Alessandra Kollontai, né? Porque fala, não, vocês estão lendo muita coisa de burguês, que Simone de Beauvoir, para eles era burguês, para eles e para elas, né? Para muita gente. Então vamos ler também a Alessandra Kollontai. Aí tinha algumas coisinhas da Inês Armand, que era amiga do Lenin. A Rosa Luxemburgo. Nós lemos a Rosa Luxemburgo um pouco, mas ela não tinha, assim, ela não tratava do feminismo. Os documentos, pelo menos, que chegaram para nós, era mais de economia. Mas a gente lia também, a gente tentava, né? Aí já era uma frente de esquerda, né? Nós criamos uma frente de esquerda. É interessante que tinha tudo quanto era organização política de esquerda clandestina. Estava tudo sentado assim, dava umas 30 mulheres. A gente passava o domingo inteirinho fechado ali estudando. Uma lia, sabe, mimeografado, pedacinho de informação. Aí às vezes as que estavam exiladas em Paris, principalmente, elas começaram a mandar texto para nós. E fazer críticas, que elas achavam a gente muito machista, porque lá em Paris já estava discutindo outras coisas. Mas o nosso feminismo foi muito arrancado assim das nossas entranhas. Foi muito sentido. Então não são essas pessoas que você fez primeiro contato no presídio? E depois, quando todo mundo saiu... Eu encontrei ou em presídio... Ou era de outros partidos? Não, era de tudo quanto é partido. Tudo, mas todos eram proibidos. Todos eram proibidos, todos eram clandestinos. Entendeu? Todos eram proibidos, todos eram clandestinos. Agora, tem mulheres que a gente vai conhecendo no processo. Você na casa de uma semana, na casa de outra semana? A gente, às vezes sim, mas nós chegamos até a alugar uma sede para nós. Nós chegamos a pedir a Ruth Escobar, que era uma artista famosa aqui no Brasil nessa época, que nos desse ela nos cedeu uma casa dela. Ela tinha muitas casas, uma casa vazia. Ela falou assim, vai lá e fica lá dentro. A gente ficava, entendeu? Então, alguém era amiga dela? Nós fomos lá pedir para ela, ela deu a chave, fomos. Então era assim. Depois nós conseguimos que cada uma desse um dinheirinho, a gente alugou uma salinha lá na Vila Madalena. A gente fez de tudo, de tudo. E quando é que você saiu do Partido Comunista? Não, eu não saí, eu fui expulsa. Eu nunca saí. Eu nunca saí porque é o seguinte, eu nunca achei errado o comunismo, não. Eu acho bonito o comunismo. Eu acho todo mundo ser tratado igual, ter justiça para todo mundo, terra para todo mundo, comida, todo mundo poder estudar, trabalhar. Eu queria que todo mundo tivesse isso, sabe? Não ficasse na mão. Não é assim, quem pode ter, tenha. E quem não pode, nós temos que ajudar a ter também. Eu penso assim, porque então esse princípio do comunismo eu jamais vou abandonar. Eu tenho muito orgulho de ter sido, fui assim minha vida inteira, aprendi assim com meus pais. Meus pais eram assim, chegou ali com fome, entra lá na cozinha. Meu pai podia chamar um mendigo e ia lá para a cozinha, comer, entendeu? Não vai ficar com fome não, vamos dividir aqui e vamos comer todo mundo. Agora,
esses comunistas, eles não são assim, né? Eles não são assim. Então eu vejo que assim, eu sempre fui muito idealista, né? Eu sempre fui muito romântica mesmo no desenhar um mundo comunista. E eu acho bom, a gente tem que ser, né? A gente tem que ser. E eu fui expulsa por causa do feminismo, por causa do feminismo e por causa dessa política assim, muito suja que eles fazem, sabe? Partido. Eu não gosto de partido, até hoje. Eu fui expulsa já faz, sei lá, deve ser quase 30 anos, né, que eu fui expulsa. Mas eu fui expulsa até antes, porque oficialmente eu fui expulsa há 30 anos. Mas eles fazem uma política, o partido, quando começou o processo enquanto eu estou clandestina, eu não me arrependo de ter sido do partido, não, porque não tinha outro jeito. Não tinha, na ditadura não tem não. Você tem que ter um grupo, porque como é que você vai sobreviver fazendo política, né? Agora, depois, quando fui nesse processo de redemocratização, eles queriam cargo no governo, eles queriam ser eleitos de qualquer jeito, você entendeu? Voto do povo de qualquer jeito, ficar manipulando a opinião pública. Eu não gosto disso, eu acho que não é por aí. Porque não é, você entendeu? Quer dizer, essa história, eu preciso ir para o poder porque eu vou melhorar a vida do povo, né? Que é isso que eles pensam. Só que vão para o poder de qualquer jeito, com qualquer acordo, acaba dando mais ênfase ao acordo do que ao povo. Você está entendendo? Você entendeu? Então, isso aí eu não concordo. E feminismo eles não suportavam. Eu fui expulsa por causa do feminismo. Fui expulsa. Tanto é que eu vou fazer a minha defesa, eu sou escolhida pelo movimento feminista do Brasil todo para defender a legalização do aborto na Constituinte. Eu que sou a pessoa que vou lá falar. Que até não tem nenhum registro disso, mas fui eu que fui lá fazer o discurso e falar da legalização do aborto. Eu fiz o discurso, lógico, com várias mãos de mulheres fazendo junto comigo e tudo, mas quem foi lá apresentar fui eu. E no dia 26 de agosto de 1987, esse dia eu fui lá. E no dia 28 de agosto de 1987 eles me expulsaram. Eles não suportam, entendeu? Eles não suportam. E eles são muito cínicos, eu não gosto deles. Não gosto deles porque eles, você vê, eu sou de um partido que fez a guerrilha do Araguaia. Quantos militantes morreram ali são desaparecidos até hoje? Né? Eu tenho meu cunhado, tenho o pai do meu cunhado, tenho outro cunhado. Então, e meus amigos, tinha amigo ali que eu tomava café ali com eles, a gente morava naqueles aparelhos, na clandestinidade, entendeu? E eles nem dão a menor importância, nunca deram nenhuma satisfação às famílias. Eles tinham que procurar, né, as famílias e falar, olha, aconteceu isso aqui. Não, eles não têm que dar satisfação a ninguém. Quer dizer, tem que dar, você entendeu? Eu não estou discutindo nem se é certo ou errado fazer guerrilha, eu não estou discutindo isso. Mas eu acho que se nós fizermos uma guerrilha, nós temos que explicar. Nós fizemos. Né? A gente tinha essa intenção, achava que fazendo assim, a gente ia chegar assim, não deu certo. Os nossos companheiros foram mortos, estão desaparecidos, mas nós vamos nos responsabilizar ou nos imbuir dessa responsabilidade de buscar junto com vocês, né? Para o resto da vida, não é? Ué, no mínimo, né? Seus pais sobreviveram? Não, meus pais morreram, mas morreram mais de tristeza, sabe? Assim, de velhice. Não velhice, que minha mãe morreu na minha idade, praticamente. Com a minha idade, mas foi muito dura a vida deles na clandestinidade, né? Foi muito duro, entendeu? Então, falando desse período e já fazendo uma ponte com o período mais recente,
Você falou que 75 foi o Ano Internacional da Mulher, que isso deu muita força aqui no Brasil para falar sobre o feminismo, sobre os direitos da mulher. E depois acabou a ditadura, teve esse período onde, pelo menos para os sociólogos, as pessoas que estudam esse momento no Brasil e na América Latina como em geral, é um momento de novos, que chamam de novos movimentos sociais, que são justamente isso que você está falando, pessoas mobilizando sobre assuntos que são fora dos partidos tradicionais de esquerda e tal. E como você vê a importância dos movimentos feministas internacionais em promover o movimento e também em ajudar a definir os assuntos que seja no Brasil e ajudar a definir a estratégia? Por exemplo, especificamente, você estava envolvida com o primeiro caso de violência contra a mulher que foi ser ouvido na Comissão de Direitos Humanos, antes mesmo do que o caso mais famoso de Maria da Penha. Como que essa estratégia de usar instituições internacionais vai influenciar o crescimento e a aceitação maior do feminismo dentro do Brasil? E quando você acha que isso aconteceu? Porque nos anos 70 e até nos anos 80 havia muita rejeição, mesmo pelas próprias mulheres mobilizadas. Rejeição do termo feminismo, o conceito que ainda era visto como um conceito burguês ou imperialista. Como que isso ia mudando e como que a influência internacional ajudou ou não essa mudança? Essa mudança ela se dá internamente também, né? Porque o Brasil, quando começa um processo de redemocratização, começa a ter mais liberdade, né? E a liberdade ajuda muito a desenvolver as ideias, o pensamento, a criar novas formas, e aí houve o processo muito também de globalização, né? Quer dizer, os anos 90 são anos de muitos encontros internacionais, onde as feministas brasileiras vão encontrar com outras, né? E umas vão para a Europa encontrar, para os Estados Unidos, outras vão para a América Latina, né? Então, já tem aqui no Brasil, tem os encontros, que agora pararam, mas tinha os encontros nacionais feministas e tinha os encontros latino-americanos feministas. Quantas feministas a gente conheceu e aprendeu com elas? Nós vimos mulheres assim, expressando aquilo que a gente tinha vontade de falar, elas falavam com mais facilidade. Então a gente ia vendo que a gente podia avançar, né? Eu acho que elas ensinaram muito para as brasileiras, porque nós brasileiros nós somos muito assim, participantes, muito ativas, mas elas às vezes são mais introspectivas e mais profundas, então a gente ia nos aprofundando mais, né? Nessas políticas, nessa autonomia, na solidariedade internacional. Eu acho que cresceu muito. Nós temos que ser mais solidárias entre nós. Como é que nós estamos levando os princípios do feminismo, o direito de decidir o próprio corpo, a nossa sexualidade, o pessoal é político. Essas discussões se estendiam muito mais, né? Foi muito bonito a gente conhecer tudo isso. E eu acho que isso foi um processo assim, a gente acabou cada uma de nós ali foi se integrando mais com um determinado grupo, né, do exterior lá, de outros países, e a gente foi, logo depois veio a internet, que facilitou muito, né, gente, nossa. Porque antes você tinha que escrever uma cartinha, até chegar aquela cartinha, que eu já fiz muito isso. Agora não, você sentou lá, né? Então, isto cresceu muito, as possibilidades dessa convivência, né? E só foi enriquecendo. E foi também nos ensinando que muitas das questões
que a gente trazia aqui, tinha outras lá também. Tinha muitos pontos em comum, né? Isso que eu achei interessante. Porque a gente, de repente, nós estamos discutindo aqui uma coisa e elas estão discutindo lá outra coisa. Foi muito bom esse processo todo, foi muito bom. Teve pontos de crítica também? Porque, por exemplo, o Shulamith Firestone, que você falou que leu nos anos 70, na clandestinidade, e outros dentro dos Estados Unidos e internacionalmente, faziam uma crítica muito forte às feministas de classe média alta americanas ou europeias por não pensarem por acharem que o feminismo era um só e que por ignoraram a diferença entre mulheres. E vocês entraram nesses debates aqui? Ou nós entramos aí até hoje. Isso é uma discussão atual. Ela vem há 4 décadas, há 40 anos, mas ela é atual. É engraçado, né? Porque eu ainda participei agora, um monte antes de ontem, participei do encontro feminista aqui perto, e as mulheres levantando isso, né? Quer dizer, que ali só tinha mulheres mais da classe média, brancas, e cadê as negras da periferia, cadê as indígenas, cadê as trabalhadoras? Essa é uma discussão que a gente vê muito claramente. O feminismo, ele carrega no seu bojo essa contradição, porque o feminismo, todas as mulheres do mundo são discriminadas, de qualquer classe social, de qualquer raça, etnia, de qualquer orientação sexual, de qualquer faixa etária, né? De qualquer território. A pessoa fala as muçulmanas, mas também nos Estados Unidos, que também tem, lá na França, que tem. Eu vejo agora, as mulheres são desiguais. Entre nós há muita desigualdade. Desigualdade que eu falo assim, social, econômica, política. É muito forte essa desigualdade. E como é que você combina isso? Eu acho que isso aí, o feminismo sempre vai trazer essa contradição. Até, se for possível, no meu sonho, eu gostaria que a sociedade fosse pelo menos mais igualitária. E aí as pessoas seriam menos desiguais, independente de serem mulheres, homens, não interessa, mas teriam. Mas hoje, nossa, hoje no Brasil, o Brasil hoje vive uma turbulência política enorme. Hoje nós vivemos, porque eu acho que quando a esquerda foi para o poder, ela esqueceu, ela fez um monte de coisa, mas ela fez questão de não deixar o povo se politizar. Ela fez questão de que o povo não conhecesse a sua história, porque ela fez muitos acordos espúrios, entendeu? Muitos acordos espúrios com a direita, com os conservadores. Agora o troco está vindo nas ruas, porque é muito cruel você ver aqui na Avenida Paulista, que são 8 quarteirões, entendeu? Você vê torturador na rua, no trio elétrico, fazendo discurso, pedindo a volta da ditadura, dizendo que o erro que ele cometeu foi não ter matado todos nós, devia ter matado todos nós, e menininhas de 15, 16 anos fazendo selfie, sabe, com eles, assim, põe no Facebook. Isso dói, isso me dói, eu vejo isso hoje, e eu falo assim, qual que é a nossa responsabilidade disso? Aqui a ditadura acabou nunca, né? Porque ela está aí. Mas ela foi considerada redemocratização, como se fossem coisas estanques, entendeu? Tem todo um processo que não se acaba com um decreto, né? Nem decreto aqui teve, né? Para acabar com a ditadura. Mas não se acaba. Quer dizer, você permite que as instituições continuem cultivando as ideias mais atrasadas, as ideias fascistas. Nós temos um monte de instituições fascistas aqui dentro, inclusive as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Eles ficam aí comemorando em nome da pátria, eles ficam comemorando uma série de eventos desastrosos para a vida nacional, entendeu? E nós estamos vivendo isso. Então, essa turbulência, ela acaba recaindo também no movimento feminista.
Porque o movimento feminista os movimentos feministas são mulheres muito desiguais e são mulheres de experiências políticas e de engajamentos políticos muito diferentes. Entendeu? E com essa turbulência, cada um faz uma leitura, porque essa turbulência agora, ela vem tão rápido, né? Porque ela vem muito rápida. Porque o Brasil, por isso que estava vivendo assim, aquele... Todo mundo fala, aqui é tudo oba-oba, né, tal, mas tem Bolsa Família, tem isso, o povo está bem, tem emprego. Então, continuando a conversa, você estava falando sobre a diferença entre mulheres, que até hoje é muito grande, que há 40 anos é muito grande, e queria saber se no início desse movimento que você estava falando de mulheres feministas, nos anos 70 para 80, que começavam a formar os primeiros grupos propriamente dito feministas, se as mulheres que estavam organizando, se elas tinham já vocês tinham essa consciência das diferenças entre as mulheres e se tinha muita resistência ao feminismo por achar as feministas todas de classe média alta ou todas de um determinado grupo social. Olha, você vê se esse mudou, se esse não mudou? Eu acho assim, que quando a gente foi inicialmente organizando os grupos feministas, nós viemos da esquerda, né? Nós éramos militantes de esquerda, a grande maioria. Havia uma ou outra solta, assim, mas a maioria era. A maioria era de classe média alta? A maioria era já formada na universidade? Tinha muitas da universidade, muitas. Eu não diria que a maioria, não sei, mas era. Eram poucas que estavam fora da universidade. Então eram que as mulheres que discutiram o feminismo aqui, pelo menos aqui em São Paulo, né? Eram mulheres de classe média e mulheres da universidade, mulheres intelectualizadas, né? E eram mulheres que vinham da esquerda e que tinham muito forte o formato da luta de classes, né? E buscava no marxismo, na luta de classes, como organizar o feminismo. Era muito pautada por essa ideia, né? Até porque era a experiência que elas tinham concretamente, né? Então eu acho que elas e eu não sei se eu sou uma intelectual assim autodidata, né? Porque quem né? Mas assim, mas também sou uma intelectual nesse sentido assim de indagações, digamos assim, né? Não sou uma acadêmica, mas eu sou cheia de indagações, né? Vamos dizer assim. E aí nós tínhamos esse formato. Mas a gente percebia a desigualdade entre as mulheres, porque nós sempre falamos, até porque eu era muito ligada na biologia, né? Eu cheguei a entrar numa faculdade de biologia, só que eu não pude continuar, porque veio o golpe militar, né? Mas eu tinha aquela ideia de bióloga. E só ideia, né? Porque eu não sei nada de biologia, se me perguntar, não sei não. Mas, e aí, a biologia tem muito aquela ideia das diferenças, nós somos todas diferentes, né? Biologicamente nós somos todas diferentes, né? Tanto é que tem impressão digital, tem o tipo de cabelo, tem tudo. Agora, a desigualdade, que a gente frisava muito, a desigualdade é social, é construída pela sociedade. Porque eu ter o olho azul, ou outro verde, ou marrom, ou preto, é uma questão mais da biologia mesmo, lá da genética. Agora, eu ser pobre e você ser rica, isso aí foi uma construção social. Então a gente tinha um pouco essa ideia, né, no início, mas nós não tínhamos nenhum traquejo de como lidar com isso, porque todo o nosso modelo era a luta de classe. Então você queria por todas as nossas diferenças e desigualdade, que são duas questões,
Eu me lembro bem que a primeira manifestação aqui, que eu até escrevo no meu livro, naquele livro lá do Breve História do Feminismo, a primeira manifestação do 8 de março, foi em 1976, março de 1976, nós fizemos um ato dentro ali do MASP, do auditório do MASP, e quando nós chamamos, e apareceu, né, tinha lá, quem vai falar, tinha muita polícia, muita gente infiltrada, muita gente de olho nas feministas, né? Então a gente discutiu quem deveria falar, quem começava, quem falava, como falava, tudo era muito medido, muito pensado, ou seja, a gente não tinha, a espontaneidade não podia prevalecer nas nossas falas, porque dado o perigo da polícia te prender ali. E uma moça apareceu, não sei como, ela era preta, ela era lésbica e ela tinha vindo dos Estados Unidos, ela estudou lá. E ela apareceu e falando do feminismo, do que é ser lésbica, do que é ser negra. Gente, aquilo causou um espanto, tanto na polícia quanto em nós, todas, né? E eu até escrevo isso. E ficaram mais assustadas do que a polícia, as próprias feministas, né? A maioria branca, né? Ficaram assustadas de ver aquela mulher, porque dela falar aquilo com medo daquilo, principalmente da homossexualidade, talvez. Eu acho que na hora foi a questão da homossexualidade que assustou mais do que ela ser negra. Eu tenho essa impressão. Nossa, porque todo mundo chamava a gente de sapatão, né? Ou seja, de lésbica para o povo é sapatão. O povo chama de sapatão. Então todas nós éramos sapatonas, né? As sapatonas, então as sapas, né? O pessoal fala sapa, sapatona. E as feministas, aquelas naquele ano, elas não queriam ser confundidas com sapatonas, porque já somos assim consideradas. Porque é uma besteira, né? Já que é considerado. E as pessoas perguntam, falam, você é sapatona? Eu falo, sou, menina, porque você está vendo? Deu para perceber que eu sou ou não? Eu tiro sarro, né? Porque, a diferença faz se eu sou sapatona, se eu não sou, né? Então, mas isso era a repressão sexual era muito forte mesmo. Né? Então, a mulher lésbica e preta que apareceu ali foi um escândalo, é um escândalo tão grande que ninguém lembra disso, só eu que escrevi. Ninguém, às vezes eu encontro com colegas que foram daquela época, você lembra daquele... Gente, mas tinha essa mulher, eu falei, tinha, que todas nós ficamos assim, ai... E eu achei bonito, eu sempre acho bonito nas mulheres. Nossa, corajosa, gente. Aí eu pensei, mas também ela veio dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos já estava numa outra discussão, estava no outro patamar. E nós aqui estamos na ditadura. Que ano foi isso? Março de 1976. Nós conseguimos reunir 300 pessoas, assim, nós e a polícia, né? Porque a polícia também reuniu bastante. Então ficamos nós e a polícia, né? Mas nós fizemos, entendeu? Foi um negócio assim forte. Para nós foi forte, porque foi a primeira vez que eu pude não só preparar um 8 de março, mas estar lá, atuante lá, participando. Que eu nunca tinha participado de um 8 de março na minha vida, né? Então eu achei muito bonito aquilo, muito legal. E... quer dizer, nós não sabíamos trabalhar com as desigualdades, essa que é a realidade, mas nós tínhamos consciência nós tínhamos. A gente queria, tanto é que eu vou te mostrar, o Brasil Mulher, a primeira capa é uma mulher preta, jovem, descalça, grávida, brincando com uma criança. Quer dizer, nós queríamos dar visibilidade para essa mulher. A gente queria dar essa visibilidade, essa mulher que é a razão do nosso feminismo, entendeu? Mas a gente não sabia lidar com aquilo, né? Eu não sabia lidar. Eu me lembro que teve num dos encontros também de mulheres, que esse eu não escrevi sobre isso, mas eu até devia escrever, né? Uma hora escrever sobre isso. Eu não lembro de eu ter escrito, não, mas eu até vou procurar se eu escrevi ou não. Estou falando que não, mas às vezes eu escrevi, né?
porque eu me lembro tão forte assim na minha cabeça, que uma mulher, que ela levantou e falou assim, aí tá faltando a mulher negra. Eu falei, não, nós aqui são mulheres, quer dizer, nós procuramos neutralizar ou abafar a pergunta dela, entendeu? Foi uma coisa assim meio feia, né? Eu fico pensando, coisa feia. Porque não tinha mulher negra mesmo, onde ela estava perguntando, lá na mesa, né? Tinha lá embaixo, você entendeu? Foi até na PUC, no teatro da PUC. E teve também um evento aqui que ficou bravo, né? Que, isso aí, muitas americanas até, sei lá, já escreveram sobre isso, que foi em 1985 no encontro de Bertioga, né? O feminista latino-americano, que chega um ônibus de mulheres pretas do Rio de Janeiro que não entra, elas ficam lá de fora. E aí, então, enfim, toda a discussão, é racismo, não é racismo, quer dizer, a alegação da coordenação é de que elas não tinham inscrito. Mas tinha que pagar para inscrever. Tinha que pagar para inscrever. Não, a coordenação tinha uma certa razão, porque quem ia pagar era a coordenação. Você entendeu? Quer dizer, acho que tinha que ter um dinheiro, tem que tirar um dinheiro de algum lugar, né? Mas, por outro lado, podia propor, por enquanto, todo mundo, vamos cotizar aqui, mas as negras vão entrar, entendeu? Não podia. Não, ficou uma luta feia, foi feio. Né? Quer dizer, ou seja, as negras, né, eu posso falar sem medo de errar, porque eu participei de muita coisa, muita luta. As negras quiseram entrar para o feminismo, mas o feminismo não aceitou, você entendeu? Não incorporou num primeiro momento. E hoje tem muito feminismo negro aí que questiona o feminismo branco, né? E tem gente que fala, mais uma vez está repetindo nos Estados Unidos, mas não é, os Estados Unidos é racista e o Brasil também. Por isso que repete. O Brasil é machista, os Estados Unidos também. Então, repete, feminino. Quer dizer, eu sempre, quando esses homens vêm falar que nós estamos imitando europeia, americana, eu falo, e vocês? Marx, quem que era? Não era alemão? Nem brasileiro era. Então, quer dizer, vocês também estão. Bobagem. Não é, o problema não é imitar. O problema é o que você está propondo. E eu estou querendo imitar a feminista porque eu quero propor o feminismo aqui para nós. Por isso que eu quero imitar. Essa que é a importância. Tem importância. Se você é feminista e eu te procurar te imitar, não, eu quero ler, eu quero fazer suas coisas. Não tem importância se eu quero fazer o feminismo. O problema é que eles são contra o feminismo, aí fica inventando essa história, entendeu? Agora, as negras quiseram participar, elas quiseram. Elas quiseram que a gente entendesse o racismo, né? E acho que isso nós não favorecemos, né? Nós, que eu falo, o feminismo branco, não favoreceu. E a outra questão que você pergunta é sobre a questão do Sistema Internacional de Direitos Humanos, é isso? É isso que você quer agora, não? A gente tem que fechar, mas se você pode resumir rapidamente... Não, porque a questão dos direitos humanos, eu acho que nós aprendemos em duas vertentes. Na questão dos desaparecidos políticos e na questão do feminismo. Foram dois movimentos que buscavam uma proteção internacional de direitos. Nós aprendemos a respeito de direitos na Constituição, na luta de 88 com a Constituição cidadã, né? Foi pela primeira vez no Brasil, nós tivemos, ainda que faltando alguns direitos, mas nós tivemos igualdade formal de direitos. Formal. Não quer dizer que concreto, não, está aí a realidade, né? Mas nós conseguimos. E nós começamos a aprender a lidar com o direito, foi lá, nessa luta. Né? O feminismo ensinou para a gente. Né? Por que a mulher está na casa, o homem está na casa? Por que o homem é o chefe da sociedade conjugal? Por que o direito diz, impõe? Né? Aí nós começamos a discutir a questão da heteronormatividade. Tudo é o direito que vai estabelecer, que vai definir. Então, por isso que eu estudei direito, você entendeu? Porque eu falei,
A gente tem que desconstruir o direito conhecendo, né? Então, por isso que eu fui estudar. E aí nós vamos conhecer também que tem o sistema interno de proteção de direitos e tem o sistema internacional. Aí nós vamos discutir assim, as mulheres, os direitos não são humanos. Isso aí, quem discute isso aí são outras mulheres que trazem aqui para o Brasil. Não fomos nós que inventamos essa consigna, sem as mulheres, os direitos não são humanos. Foram outras mulheres latino-americanas. Aí nós aprendemos que nós tínhamos que ter isso escrito em algum tratado internacional. Foi aí que a Conferência de Viena, em 93, escreve lá na plataforma, na declaração, o artigo 18, que meninas e mulheres têm direitos intransferíveis, né? Que são os direitos humanos. Nós vamos então conquistar a Convenção do Belém do Pará, entendeu? Então, essas conquistas vão... esse processo, ele, ao mesmo tempo que ele aprofunda a cidadania das mulheres, né, ele vai formalizando e estruturando a cidadania das mulheres, ele vai também instigando as diferenças. Então, a pessoa transexual, ela vai ter direitos iguais? Tem. E como? Quais são os direitos que ela precisa para ter os direitos iguais? Então vão aparecer outros segmentos. As pessoas negras têm direitos iguais? Têm. E por que não têm direitos iguais? Está lá dizendo que todas as pessoas têm direitos iguais, mas as negras não têm os direitos iguais às brancas. Então o que precisa? Né? Eu acho que a gente foi descobrindo, assim, estruturando melhor o nosso pensamento em relação às diversas identidades. E a diversidade começou a fazer parte do nosso vocabulário e a gente a lidar com ela mais na política, entendeu? É um processo, né? Você não é porque você se descobre feminista que você já descobre tudo, não. É um processo, eu acho que a gente está sempre tentando, né, descobrir como caminhar, né? Bom, já isso leva à última pergunta, então. O que você acha que são as grandes conquistas que o movimento feminista fez no Brasil e qual é o grande desafio hoje? Eu acho que assim, as mulheres no Brasil, a gente, conscientes ou não, elas têm mais autonomia, muito mais autonomia. Elas têm consciência de direitos. Hoje você vê com mulher assim, eu vou em tal lugar porque eu tenho direito de ir. Isso eu tenho direito. Isso é uma discussão que está presente no meio do povo, pelo menos nas áreas urbanas, que o Brasil é muito urbanizado, né? É enormemente urbanizado, e você vê essa consciência, né? Hoje uma mulher vai trabalhar, ela acha que ela tem que trabalhar, né? Não precisa ninguém mandar, ela acha que tem que trabalhar de alguma forma, ela tem que ter dinheiro para ela ter independência, né? Isso é uma... Ela escolhe, ela separa, ela não... não, as mulheres, em termos de autonomia, não é a que nós sonhamos, mas hoje as mulheres têm mais autonomia, têm mais direito sobre o próprio corpo, as mulheres decidem mais. São até muito usadas por isso, mas elas decidem, elas são muito consumidas pela publicidade, né? Que você tem um padrão, um estereótipo, né? de mulher e tudo. Mas eu acho que as conquistas, assim, em termos de cidadania, em termos de autonomia, no mundo do trabalho, as mulheres hoje estudam mais que os homens. As mulheres estão mais nas escolas do que os homens, né? Isso não tem dúvida. Agora, o que as mulheres precisam? Elas precisam de muita coisa, né? Porque você vê assim, nós estamos no mercado de trabalho, mas nós ganhamos menos que os homens. E conforme as nossas desigualdades, o nosso salário é menor, né? Que você pode ver, as mulheres negras são as que têm um salário mais baixo. De toda essa pirâmide, elas estão no salário mais baixo. Os homens negros estão ganhando menos que as mulheres brancas, viu? Em muitos casos. Então, existe toda uma desigualdade aí, né? Que nós não resolvemos.
Pelo contrário, né? O mundo, acho que todo aprofundou a desigualdade. O mundo está mais desigual do que nunca. E o Brasil acompanhou isso fortemente. O Brasil sempre foi um país desigual e continua, com todos os feminismos, a luta antirracista, antissexista, antilesbofóbica, todas as lutas, nós não conseguimos mudar essa lógica do sistema, né, de manter a desigualdade. Nós somos subrepresentadas na política. As mulheres são, se não me engano, são a maioria das eleitoras, do eleitorado, nós somos a população maior, mas nós não estamos ocupando os cargos políticos, né? É muito baixo a nossa ocupação no espaço político. Nós somos um dos países mais, estamos lá embaixo no ranking, acho que é o 100º, 20º, ou outra hora é 100º, 50º, não sei o quê. Nós estamos lá atrás, né? Nós estamos atrás do Iraque. Para você ver, nós estamos atrás do Iraque. O pessoal fala, eu falo assim, você veja, né? O que é o Brasil? Porque todo mundo acha que o Brasil é só oba-oba, mas o Brasil é um país atrasado, gente. E isso, né, isso dificulta o avanço, a concretização da conquista. Muitas conquistas nós tivemos mais no campo formal do que no campo concreto, né? Acho que a violência contra as mulheres, gente, é assim, nós temos lei, nós falamos dela de manhã, de tarde, de noite, mas a violência não diminuiu. As mulheres são mortas, né? O assassinato aqui de mulheres, a cada 2 horas uma mulher é assassinada no Brasil por violência de gênero. E agora nós estamos vendo em todo o parlamento brasileiro, nas suas divisões aí, municipal, estadual, nacional, o parlamento mais conservador da história do país, desde 64, com certeza. Para não falar dos outros, né? Porque os outros devem ser, vocês são historiadores, vocês devem ver que o Brasil tem uma história terrível, né? De política atrasada, conservadora, elitista. Então, nós vamos ver o seguinte, que gênero não pode estar no plano municipal de educação. Aqui na cidade de São Paulo, gente, São Paulo não é qualquer coisa. São Paulo é a maior cidade do Brasil. É a cidade que tem as primeiras políticas públicas para as mulheres aqui que vão ser experimentadas. A primeira delegacia da mulher é aqui em São Paulo. Primeiro conselho da condição feminina, quer dizer, primeiro órgão público para tratar de políticas públicas é criado aqui em São Paulo. Você vê, São Paulo tem umas coisas que é um absurdo, gente. O primeiro serviço de aborto legal foi feito aqui em São Paulo, ali no Hospital Jabaquara. Então, e agora não pode trabalhar com gênero. Você acredita? Não pode nem falar em gênero. E assim, não é os partidos conservadores, os partidos de esquerda todos votaram assim. Que o PT, não sei o quê. Na Câmara do Estado? Ou Municipal. O programa municipal de... Só teve 2 vereadores, 2 homens que votaram a favor de gênero. Portanto, o gênero perdeu. Porque 2 não dá para... Isso, pode dizer o nome? É o Plano Municipal de Educação. Cada 10 anos, né? Que faz, né? Eu acho que é, né? Cada 10 anos. Isso é... Não, e olha, você vê, não, é ridículo você ter que explicar para esses vereadores, e não é só aqui em São Paulo, não, eu estou falando aqui de São Paulo, Campinas, eu estava lá domingo também, votaram contra, eles estão orquestradamente, articuladamente, os fundamentalistas, em todos os espaços de poder, fazendo essa política, retroagir, entendeu? Então você vai ver é triste, né, você explicar para os vereadores que já existe até a ONU Mulher. Gênero é uma categoria já adotada em todo o mundo, entendeu? A ONU... Só para explicar para o vídeo, o movimento é contra incluir o estudo de gênero dentro do plano educativo para os municípios no Brasil.
o movimento conservador. Não, o movimento fundamentalista, não o movimento de mulheres, não. Então, somos nós, as feministas, nós estamos hoje, em termos institucionais, assim, ó, das instituições, nós estamos totalmente isoladas, nós estamos totalmente excluídas. Porque não basta eu estar lá, tem que estar lá minha ideia também, minha proposta política. Essa não pode. Quer dizer, não se pode falar mais de aborto. O Brasil é um país que não se pode falar da palavra aborto. Aliás, gênero, eu já vi 2 professoras universitárias falarem comigo que estão com medo de falar em gênero dentro da universidade. E 2 mulheres assim, feministas, de esquerda, que sempre atuaram comigo. Não é mulher assim, qualquer não. Entendeu? Assim, que eu vi na rua falando. Ela falou, estou com medo, menina, porque eu estou sendo ameaçada. Eu recebo na internet ameaças de alunos, de professores, de não sei quem, de desconhecidos, falando que eu sou assassina de criança, porque eu falei da legalização do aborto, que eu estou querendo acabar com a família brasileira porque eu estou falando de gênero. Então as pessoas estão com medo. Eu fiquei admirada quando eu vi 2 feministas falando isso para mim. Eu falei, gente, nós estamos vivendo um processo rápido, tão rápido de retrocesso, que nós não conseguimos nem raciocinar o que fazer. Nós ainda estamos na perplexidade, né? Digamos assim. Nesse sentido, eu vou fazer mais uma pergunta, e a última mesmo. O que você acha sobre essa nova geração de feministas, as mulheres novas mesmo, que estão saindo? Eu acho ótimo. Primeiro eu acho ótimo, né? Porque qual você acha que é o feminismo significativo o que significa em termos da esperança para o futuro? Muito, né, gente? Muito. Que hoje todas as universidades que eu vou muito fazer palestra na universidade, todas têm coletivo feminista. Todas estão chamando a gente para discutir, que elas acham que a gente tem isso que eu falo, né? Eu não tenho nenhuma fórmula de resolver problemas, né? Não tem, mas o processo, nós temos que conversar e se entender, porque às vezes elas querem que você faça uma mágica, né? De ter algum... Claro, mas eu entendo, porque a inexperiência delas, são muito jovens, né? Então elas acham que você vai tirar aqui da manga um coelho, né? Um chapéu, uma estrela. Não vou tirar. Mas eu acho muito bom que tenha feminismo, porque isso é a renovação do feminismo, isso é a manutenção, isso é a continuidade da luta, né? Daqui a um tempo eu já vou estar fora do planeta e elas estão aí continuando. Eu acho isso muito bom. Agora, evidentemente que num momento desse de turbulência, existem algumas ideias estapafúrdias, né? Em nome do feminismo, existe. Eu colocaria, assim, 2 questões que me incomodam. Uma é, assim, um horror aos homens, um medo dos homens, entendeu? Medo até entendo, mas repudiar os homens, eu não falo, não é por aí, gente, que isso é muito biologicismo, eu ficar com raiva de homem porque é um homem, você entendeu? Eu acho muito... E o determinismo biológico nós já enfrentamos, até teoricamente, na prática, com a categoria gênero, já desnaturalizou essas desigualdades, portanto, essas diferenças, portanto, não vamos ficar com raiva de homem, porque um homem é um homem. Nós vamos ficar, sim, nós somos contra o machismo, né? E a outra coisa, assim, o horror que tem, assim, existe uma proposta de muitas feministas aí de fazer a abolição da prostituição, mas, sabe, de uma forma que eu acho, assim, muito agressiva contra as prostitutas. Isso me incomoda muito, porque deixa as prostitutas, gente, nós aqui mesmo, eu não estou te falando, que nós sempre fomos chamadas de putas, qual o problema? Entendeu? Vamos discutir, vamos tratar das questões. São pessoas que têm direitos. Eu não posso ficar fazendo campanha contra a prostituição, você entendeu? Eu tenho que conversar e lidar e trabalhar com as prostitutas. Eu acho muito moralismo. Eu vejo essas meninas, é claro que é uns setores, né? Não vou dizer que
que são geralmente da universidade, essas meninas. Elas vão se juntam com essas freirinhas, sabe essas freirinhas que andam com terço, que são com